Queridos irmãos, queridos amigos, eu quero nessa oportunidade aqui estar postando mais esse vídeo a respeito da laicidade do Estado. O Estado, que é o Estado laico. A minha disposição de fazer essa mensagem para vocês nesta oportunidade, surgiu em decorrência de uma live que eu fiz ontem com o pastor Gesiel Freitas, lá de São Paulo, e o pastor Damasceno Rogério, de Minas Gerais. Nós estivemos ontem numa live presidida pelo pastor Gesiel, e foi um momento muito importante para nós. Tivemos a oportunidade de bater um bom papo a respeito da laicidade do Estado. No momento em que nós vivemos, esse assunto tem vindo à baila em decorrência da necessidade de trabalharmos afincadamente, com muito afinco, para combater a intervenção indevida do Estado nas atividades religiosas. Eu quero primeiro pedir a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, Esse é um canal que Deus me permitiu criar para postar minhas impressões aqui para vocês. Então, se inscrevam aí no canal, acione o sininho aí, como diz o pessoal, para receber todas as vezes que nós postarmos aqui alguma coisa, chegar até vocês. Então, vamos lá. O que é a laicidade estatal? O que é a laicidade do Estado? Primeiro, eu quero dizer que a laicidade ela não se confunde com o laicismo, O laicismo, na verdade, é uma postura de intolerância religiosa. Já a laicidade não. A laicidade é um processo de separação entre as atividades do Estado e as atividades do sistema religioso. O Estado laico nasceu da necessidade de separar as atividades do Estado das chamadas tiranias religiosas. Os abusos que eram cometidos pelo sistema religioso, principalmente a igreja, lá por volta da Idade Média, na Idade Média especificamente, a igreja era tão forte que a igreja tinha exército, a igreja católica tinha exército, os papas mandavam, na verdade, eles se colocavam acima dos reis, humilhavam os reis. Nós temos história no passado que o imperador da Alemanha, por exemplo, foi excomungado, E essa excomungação do líder, do imperador, do chefe de Estado, causava também uma rejeição do seu povo. E aí o imperador alemão foi rejeitado, ele estava praticamente para ser expulso na Alemanha, e ele teve que se humilhar, passou 2 noites debaixo de chuva e sol, na porta do Papa, na esperança de ser perdoado, vestido humildemente de saco. Então, a igreja, ela tinha um poder muito grande, um poder, inclusive, arbitrário sobre os governos, principalmente nesse período da Idade Média. Eu quero avisar vocês e dizer a vocês também, nessa oportunidade, que desde do Édito de Milão, expedido por Constantino, imperador romano, em cerca de 313 depois de Cristo, o cristianismo foi liberado. Ou seja, o imperador romano, até então, o cristianismo que vinha sendo perseguido sistematicamente pelo governo romano, por todo o Império Romano, de repente há uma lenda de que Constantino teria tido uma visão de uma cruz flamejante, onde se dizia que ele ia vencer a guerra, e ele, se colocasse aquela cruz em todos os lugares, ele saiu pintando a cruz em todos os escudos dos seus soldados. O fato é que ele venceu a guerra, e quando ele voltou, ele instituiu o cristianismo como religião oficial em Roma, em todo o Império Romano. Isso levou a um problema seríssimo, porque o cristianismo foi imposto por Constantino, e não um processo de convencimento, como é hoje. O imperador se converteu ao cristianismo, e aí todos os bajuladores, todos os aderentes, todas as pessoas que queriam honrar e tirar proveito do imperador, do Império Romano, se autoconverteram no cristianismo, e aí a igreja entrou numa decadência profunda que você já conhece.
O apogeu realmente do Estado laico ocorreu, não podemos dizer, a partir da Revolução Francesa, de 1789. Né? A Revolução Francesa ela fez a ruptura definitiva entre o Estado e a Igreja, na França, inclusive, com confisco de propriedade da igreja, com assassinatos de bispo, etc, etc. O fato é que ela foi decisiva para sedimentar o Estado laico, né? E isso se espalhou, né, pelo mundo todo, né? As nações passaram a admitir a separação total do Estado. A emenda número 1 da Constituição dos Estados Unidos, de 1791, ela proibiu, expressamente ela proíbe, né, porque essa emenda ainda está em vigor, o Estado criar igrejas, subvencionar a igreja, né, o Estado interferir nas atividades das igrejas. E com isso se consolidou inicialmente nos Estados Unidos o laicismo só a nível federal. Né? Os irmãos sabem que a Federação Americana é muito independente, é bem descentralizada. Alguns estados americanos não aceitaram o laïcismo, né? Não aceitaram que o Estado fosse laico, até pela natureza evangélica, né, do povo americano. Mas a Suprema Corte, depois, se reunindo, decidiu que o laïcismo, né, previsto na emenda número 1 da Constituição dos Estados Unidos, ele atingia todos os 50 estados da Federação Americana. Muito bem. Na verdade, nós podemos verificar, queridos, que o laïcismo, ou a laicidade do Estado, ela é até mais antiga. Nós podemos verificar, por exemplo, que lá em Mateus, no capítulo 22, de 17 a 21, mais ou menos, me parece, dos versículos 17 a 21, você vai encontrar uma entrevista de Jesus, né, onde ele é acossado, né, por aquelas pessoas, né, os fariseus, aquelas pessoas que o abordaram, fazendo a pergunta para ele se era lícito pagar imposto a Roma. E naquela oportunidade, ele, percebendo a maldade, a casca de banana que aqueles seus interlocutores colocavam para ele, que se ele dissesse que não deveria pagar imposto a Roma, né, ele estaria sendo o quê? Um conspirador. Ele seria preso ali, evidentemente, ele seria um cabo contra Roma, contra o Estado romano, o Estado legal daquela época. E se ele, por exemplo, dissesse pague imposto a Roma, ele era um traidor da pátria. Então ele simplesmente, com a inspiração de Deus, né, ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ali, o Senhor estava instituindo o Estado laico, certo? Dentro de Israel, dizendo, aquilo que é do Estado, aquilo que pertence ao Estado, que o Estado resolva, que o Estado desenvolva essas atividades. Mas aquilo que é da área espiritual, que pertence a Deus, é de Deus. Então, a Deus o que é de Deus, e a César que é o Estado, o que é de César. Ali estava instituído, então, o Estado laico, dentro da comunidade, dentro do direito hebreu. E aí, antes da gente discutir propriamente as características do Estado laico, eu quero mostrar para vocês alguns tipos de estados que nós temos ou já tivemos dentro de todo o período que vivemos até hoje na humanidade. Um primeiro, ele não é o mais velho, mas eu coloco aqui pela ordem, os estados confessionais. O Estado confessional é aquele em que o Estado, tem uma religião oficial. Né? O Estado confessional, diferente do Estado ateu, ele permite outras religiões, ele tolera outras religiões, mas ele tem a religião dele. Né? É o caso da Inglaterra, por exemplo, onde a igreja anglicana, né, é a igreja oficial da Inglaterra, a rainha é chefe da igreja, né, os bispos têm assento no Senado da Inglaterra, que é a Câmara dos Lordes, né? É o caso, por exemplo, do Brasil, na época do Império, na época do Império,
o Brasil tinha um sistema religioso, um sistema estatal confessional. Ou seja, a Igreja Católica Romana era a igreja oficial, todas as outras religiões eram toleradas, mas o seu exercício de culto era interno, não podia haver templos externos, né? Isso no Brasil imperial. Né? E o imperador era o chefe da igreja. Havia no Brasil um sistema de padroado, que era o quê? O imperador nomeava os bispos, o Estado brasileiro remunerava, pagava o salário, as prebendas dos bispos. Então havia uma mistura entre o Estado, as atividades estatais e as atividades do sistema religioso brasileiro. Isso levou uma série de problemas. Por exemplo, nos cemitérios católicos, os protestantes não podiam enterrar os seus filhos. Isso mesmo agora na República, em 1910, 1911, tem a história do filho de um dos missionários da Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará, que não pode enterrar o seu filho no cemitério, né? Porque era protestante, era religioso. E já dentro da República, onde, a partir de 1891, foi instituído o Estado laico. Então, o Estado confessional é esse. E Estado confessional não é uma coisa só de monarquia, não. Nós temos aqui a Argentina. A Argentina, nossa vizinha, é um Estado confessional. Lá, a religião oficial é a católica apostólica romana. Só que o sistema confessional da Argentina é um pouco diferente do sistema confessional do Brasil na época do Império. Porque na Argentina há plena liberdade de culto. As outras religiões, elas têm seus templos, seus sacerdotes, e não como era no Brasil Império, que só a Igreja Católica tinha suas manifestações e templos de forma externa. Muito bem, depois vem o Estado ateu, né? O Estado ateu é aquele onde não há a menor possibilidade da coexistência do Estado com nenhuma religião. O Estado ateu não permite, ele persegue, ele impede, ele veda o exercício de culto a qualquer divindade, né? Nesse tipo de Estado, certo? Baseado exatamente no marxismo, né? Não é permitido a existência de nenhuma religião. Nós temos o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, temos o caso da China, da antiga União Soviética, de que as igrejas viviam e vivem, no caso aqui da China e da Coreia do Norte, o caso também de Cuba, as igrejas convivem de forma clandestina, elas são colocadas na clandestinidade, porque é um Estado ateu, né? Temos os estados teocráticos. No Estado teocrático, o poder político é exercido pelo poder religioso. Interessante. O poder religioso ele está acima da política, né? É o caso do Irã, por exemplo, que o Ayatollah, né, que é o líder religioso daquele país, ele está acima do poder político. Ele está acima do Supremo Tribunal Federal, ele está acima do Congresso, ele está acima do Poder Executivo. E as políticas exercidas pelo Estado são exercidas em nome de Deus, né? Não é que Deus mande, né? E aí uma diferença muito grande entre os estados teocráticos de hoje e o Estado teocrático de Israel, né? Naquela época do Velho Testamento, na época dos reis, na época de Moisés, na época dos juízes e também na época de alguns reis na monarquia hebreia. Porque lá Deus agia diretamente. Lá Deus falava pelos profetas, Deus mandava, o rei não ia à guerra sem consultar Deus. Então havia um agir de Deus mais diretamente na teocracia hebraica. As teocracias hoje não. Apenas os líderes religiosos dizem que estão fazendo aquilo por ordem e em nome de Deus, né? E aí se comete as maiores arbitrariedades. As teocracias hoje, elas são verdadeiras ditaduras religiosas, que é a pior das ditaduras. A ditadura religiosa é a pior das ditaduras. Então nas teocracias hoje, nós temos o quê? Nada mais é do que uma ditadura religiosa. Muito bem. E por fim temos o Estado laico,
propriamente dito, né? Temos o Estado laico propriamente dito, que é o Estado em que, por exemplo, vivemos hoje no Brasil. São aqueles estados onde o sistema religioso é separado, é independente, e o sistema político também. Um não tem subordinação ao outro, um não ingere em outro, um não controla o outro, não pode haver aliança, não pode haver mestiço entre os líderes religiosos, do sistema religioso, e os líderes do sistema político. O que pode haver no Estado laico, como é o caso brasileiro, é uma cooperação, um sistema de cooperação, né? Isso por quê? Porque muitas vezes as igrejas, por exemplo, elas têm uma prática, elas têm uma experiência muito grande na área social. E as igrejas, elas são mais honestas, né, na questão da distribuição de alimento, de vacina, né, do que, por exemplo, as organizações sociais estatais, né, onde a política entra, há muita corrupção. O sistema religioso é mais seguro. Não é que não tenha corrupção no sistema religioso, no Estado laico. Tem sim, mas ele é muito mais seguro, mais tranquilo para desempenhar as políticas sociais do Estado. Aí eles entram no sistema, eles entram no sistema de cooperação. O Estado laico do Brasil, ele nasceu na República, né? Com a queda da monarquia em 15 de novembro de 1889, surgiu então um decreto do Marechal Deodoro. Esse decreto, ele é pouco conhecido, né? Mas por incrível que pareça, esse decreto ainda está em vigor. É o decreto 119A. Esse decreto 119A, ele é de 7 de janeiro de 1890. Veja o que ele dizia. Ele dizia: é proibido à autoridade federal, assim como todos os estados federados, expedir leis, regulamentos e atos administrativos estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, né? Criar diferença entre habitantes do país e nos serviços sustentados à custa do orçamento, por motivo de crença, opiniões ou propósitos religiosos. E o artigo 2º diz: todas as confissões religiosas pertencem por igual à faculdade de exercer seus cultos, regem-se segundo a sua fé, não sendo contrariado por atos particulares ou públicos, certo? No seu exercício. E o artigo 3º, ele diz: a liberdade aqui instituída abrange não só os indivíduos, os atos individuais, mas também as igrejas, certo? Não só os indivíduos religiosos, mas também as igrejas e as associações, institutos que se acharem agremiados, cabendo todos o pleno direito de se constituírem ou vierem se constituírem segundo o seu credo, sua disciplina, sem intervenção do poder público. E no artigo 4º, ele extinguiu o sistema de padroado, que é aquele que eu já falei, que existia no Império. Então, esse decreto, ele é antes da Constituição de 1891. Esse decreto foi um decreto, o Estado laico brasileiro foi uma inspiração de Benjamin Constant e também de Rui Barbosa. A partir da Constituição de 1891, certo? Foi colocado no texto constitucional, certo? A laicidade estatal brasileira, né? E aí, hoje, por exemplo, com o advento da Constituição Federal, tem um artigo que para mim, ele é o ponto nuclear da laicidade do Estado brasileiro. É o artigo 19, e o seu inciso 1º. Veja o que ele diz: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Eles não podem criar culto, eles não podem criar igreja, o Estado, né, nas suas diversas esferas. Não pode subvencioná-lo, ou seja, o Estado não pode dar dinheiro para a igreja, o Estado não pode construir templo, né? Embaraçar-lhe o funcionamento. O Estado não pode criar normas que embaraçem o funcionamento das igrejas. E nós verificamos agora, durante a pandemia, que muitos municípios, né, expediram decretos entrando nas normas da igreja, entrando na sua funcionalidade. Alguns municípios criaram até normas como distribuir Santa Ceia, como distribuir cálice nas igrejas, o vinho nas igrejas. Isso é uma intervenção indevida do Estado.
Isso fere de morte esse dispositivo constitucional que estabelece de forma positiva a laicidade do Estado brasileiro. Tá? Também não pode manter com eles, com os representantes dessas igrejas, dessas entidades religiosas, qualquer dependência ou aliança. O Estado brasileiro não pode fazer aliança com a Igreja Católica, não pode fazer aliança com a Igreja Protestante, não pode fazer aliança com as igrejas, com os espíritas, os umbandistas, não pode. E não pode também gerar nenhuma relação de dependência. A única coisa que o dispositivo constitucional brasileiro permite é uma cooperação. E isso ocorre sempre, né? Principalmente nas pandemias, na distribuição de vacina, quando há, por exemplo, grandes calamidades em que as igrejas vão ajudar as pessoas carentes, levando alimentação, levando ajuda social. Isso é um sistema de cooperação que é possível no Estado laico, mas não pode de maneira nenhuma haver nenhuma dependência em relação a isso. O artigo 44 do Código Civil também reforça, não é só o texto constitucional, o artigo 44 do Código Civil também reforça plenamente a laicidade do Estado brasileiro. Quando ele diz assim, são livres, parágrafo 1º, são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes conhecimento ou registro ou atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Ou seja, o Estado, a Prefeitura, o Brasil, a União, eles não podem criar, né, normas que embaraçem, normas que dificultem a abertura de igreja, o funcionamento de igreja, porque aí ele estaria ferindo de morte o princípio da laicidade. Olha, queridos, é impressionante verificar que nesse sistema de laicidade estatal que nós vivemos, no caso brasileiro específico, tem 4 coisas que nós devemos ter na mente que caracteriza o Estado laico brasileiro. Ele não poder, como eu já disse, estabelecer cultos, não poder criar igreja, não poder financiar igrejas, não poder dar subvenção econômica ou social para a igreja, não poder embaraçar o seu funcionamento e não poder manter qualquer relação de dependência, de aliança com os líderes religiosos. Isso garante o quê? A independência da igreja em relação ao Estado e a independência do Estado em relação à igreja. Certo? É preciso deixar bem claro aqui que o Estado, além de ele não poder ingerir na igreja, tem um dispositivo lá no artigo 5º da Constituição, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês, que diz que o Estado, além de o Estado, não poder ingerir, ele tem também o dever de preservar, de dar segurança, né, de garantir o exercício do culto e seus locais de funcionamento. É o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal. Veja o que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então o Estado, além dele separar suas atividades das atividades do sistema religioso, ele tem o dever de dar proteção e garantia aos locais de culto. Ele não pode permitir que a polícia vá lá quebrar, destruir, acabar com os cultos, né? E a gente viu aqui recentemente, nesse período da pandemia, policiais entrando num templo para acabar um culto que o pastor estava fazendo, uma live que o pastor estava fazendo. Quando chegou lá, tinha 3 pintinhos na igreja, o pastor estava fazendo lá uma live, e eles queriam acabar com tudo, queriam acabar com o culto. Isso não pode. Isso é ingerência indevida do elemento estatal na igreja, que é vedado pelo próprio texto constitucional. Pelo contrário, ele tem que dar garantia, ele tem que proteger esses locais de culto, para evitar exatamente violência, né, arbitrariedades, né? E ele tem que também garantir as liturgias do culto. Ele não pode modificar a liturgia do culto, como eu falei agora, que um prefeito aí baixou um decreto dizendo como devia ser o culto de Santa Ceia, como devia ser a distribuição dos cálices. Isso é
invadir, isso é adentrar indevidamente na liturgia dos cultos. E eu quero dizer ainda para vocês, o nosso vídeo aqui já está ficando longo, eu já vou parar, que outros dispositivos na nossa Constituição Federal, certo? Assegura a laicidade do Estado. Por exemplo, assistência religiosa aos hospitais, a Lei 9.982/2000 assegura isso. Assistência religiosa aos militares, a Lei 6.923 de 81 assegura isso. Também a Lei de Execução Penal também assegura isso. O ensino religioso nas igrejas, certo? A Lei 1.107 de 2010 assegura isso. A justificação de falta de alunos aos certames, ao vestibular, a uma prova, certo? Em decorrência da sua fé, por exemplo, se marca aí um vestibular no sábado. Então, os adventistas não são obrigados a ir, né? A lei faculta a essas entidades de ensino a marcar uma outra data para que eles sejam chamados a fazer prova, né? Isso também é lei, a Lei 13.796 de 2019. A liberdade de crença e de culto aos brasileiros de matriz africana, né? Aquelas pessoas do candomblé, eles têm todo o direito de exercer o seu culto dentro do Estado laico, sem serem molestados, sem serem perseguidos, né? É assegurado ao líder religioso a não depor em processo judicial ou administrativo, processos criminais, de fatos, até fatos considerados criminosos, que ele tenha tido conhecimento em relação à confissão. Então a pessoa vai e confessa ao padre lá no seu confessionário, e confessa ao pastor aqui dentro da igreja, né? Dentro do seu gabinete, ele não é obrigado a declinar esses fatos diante de um juiz. Isso é reafirmação do princípio da laicidade. Por exemplo, proibição de citação das pessoas durante o culto. O oficial de justiça não pode entrar num culto, certo? Ou quando a pessoa esteja assistindo um velório, mas como estamos falando aqui de atividade religiosa, certo? Durante o culto não pode o oficial de justiça entrar lá e citar as pessoas, né? Isso é um princípio de respeito à laicidade do Estado, né? Assistência religiosa nos presídios, né? Isso também está assegurado em lei, que o líder religioso ele tem acesso livre aos presídios para levar assistência religiosa àquelas pessoas. A imunidade tributária, né? Isso aqui é uma questão muito importante, né? Hoje o Estado brasileiro, o leão brasileiro, ele é sedento de imposto. Mas o artigo 150 da Constituição Federal, ele é de clareza solar quando ele torna imune os templos. E aqui não é dispensa. A dispensa não, o Estado dispensa hoje, amanhã volta a cobrar. A imunidade é a proibição do Estado cobrar imposto dos templos, né, religiosos, e também de toda a infraestrutura necessária ao culto. E aqui o culto é uma expressão lato sensu, não é só aquele local da homilia, da pregação, não. Toda a infraestrutura necessária ao funcionamento da igreja, como casa pastoral, como sede de convenção, certo? Como institutos bíblicos, por exemplo, certo? Isso faz parte da infraestrutura que viabiliza a realização do culto. Isso está cobertado pela imunidade tributária. Não pode haver a incidência de imposto em cima disso. O Supremo Tribunal Federal, já examinando essa situação em duas situações, um recurso extraordinário, onde foi relator o eminente ministro Ilmar Galvão, que agora é aposentado, e outro agora com o ministro Barroso, né? O Supremo já decidiu que até mesmo aqueles imóveis alugados, que não sejam propriedade da igreja, mas que forem alugados para a realização de cultos, fazer salão de culto, fazer casa pastoral, fazer sede de convenção, esses imóveis estão acobertados pela imunidade tributária. Não pode incidir IPTU em cima desses imóveis, por exemplo. Tá? Isso já é uma matéria pacificada na Suprema Corte Brasileira. Então, outra questão que também assegura a laicidade, reafirma a laicidade brasileira, é o não reconhecimento de vínculo empregatício, certo? dos religiosos.
das pessoas, dos padres, dos pastores, dos sacerdotes. Se você exerce o sacerdote, o exercício, o ofício da sacerdotal, não é uma profissão, é uma vocação. E por isso não gera vínculo de emprego. A Justiça do Trabalho e até o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que na atividade ministerial do pastor, do padre, do bispo, né, do diácono, né, dependendo da denominação, onde o exercício religioso que ele se propôs, que ele foi ungido para isso, não tem os pressupostos do artigo 3º da CLT. Ou seja, não incide aí nenhum dano, não incide aí não incide aí nenhum dos pressupostos que geram vínculo de emprego. Então, tudo isso são dispositivos constitucionais que asseguram a laicidade do Estado, certo? Então, um pastor, quando ele exerce o sacerdócio, ele colocar a igreja na Justiça do Trabalho, não gera nenhum vínculo de emprego, a não ser quando ele seja desviado das funções sacerdotais. Ele sai do púlpito, ele deixa de ministrar as atividades sacerdotais e vai ser engenheiro da igreja, vai ser bibliotecário da igreja, certo? Vai ser cozinheiro da igreja, aí não, aí outra coisa, aí gera o vínculo de emprego, porque ele sai das atividades sacerdotais. Então, essas atividades religiosas, essas atividades sacerdotais, elas não podem ser consideradas, não podem ser tuteladas pelo Estado como vínculo empregatício, porque aí feriria, evidentemente, a laicidade do Estado. E para terminar, eu quero apenas, que esse vídeo já está bastante longo, depois você não vão ter nem a paciência de ouvir, né? Quero dizer a vocês que o Estado laico não autoriza a intolerância religiosa. O Estado laico é Estado religioso, não é Estado ateu. Não é? É tão tal que na nossa Constituição, no preâmbulo da Constituição brasileira, está lá, em nome de Deus. Né? Os tribunais, por exemplo, quando abrem sessão, dizem, em nome de Deus, pela graça de Deus, você vai encontrar crucifixos nos gabinetes de presidentes, no parlamento. Isso, alguém já até contestou isso, dizendo que isso fere o Estado laico. Não, absolutamente não. Você pode botar lá uma cruz, se você é cristão, ou você pode botar lá uma coruja lá, se você é de outra denominação, de outra seita, você pode botar lá uma cópia do Alcorão, se você é islamista, certo? Isto faz parte do Estado laico. No Estado laico, todas as religiões são exercidas com liberdade. O Estado laico não é um Estado ateu, é um Estado que congrega, um Estado que aceita, permite, convive com todas as religiões. Por isso que ela é laico, porque ele não intervém em nenhuma das religiões e nem permite que nenhum sistema religioso também, certo, adentre, faça ingerência no sistema político estatal. Então, queridos, são essas as minhas considerações, são essas as minhas colocações, e dizer para vocês que o Estado laico, certo, que nós vivemos hoje, certo? É um Estado laico, constitucional, porque está prevista essa laicidade na nossa Constituição Federal, um Estado que assegura não só a liberdade de crença, né? A liberdade de manifestação, a liberdade de consciência, mas também, sobretudo, assegura que as religiões exerçam seus cultos livremente, e o Estado brasileiro tem o dever de dar proteção a esses locais de culto. Então, eram essas minhas considerações. Espero que aqui tenha contribuído com alguma coisa para o esclarecimento do assunto, e até uma outra oportunidade, até um outro momento que nós nos encontraremos para falar de outro assunto. Um grande abraço a todos.